Oi pessoal, eu sou a Beatriz Villa e hoje vim contar um pouco da escolha do Cili para os assinantes do Plano Diamante de março, o tão esperado livro Revolução Humana. Calma, não é o Nova Revolução Humana não, é o Revolução Humana. Essa obra foi iniciada pelo educador pacifista e segundo presidente da Soka Gakkai, Josei Toda. Com base nos ensinamentos de Nichiren Daishonin, reformador budista do século XIII, Josei Toda desenvolveu uma metodologia de transformação pessoal chamada Revolução Humana, que se tornou a base da Soka Gakkai, organização de pessoas engajadas no nobre propósito de promover a paz, a cultura e a educação em todo o mundo. Os primeiros anos da carreira de Josei Toda foram como professor. Aos 19 anos, conheceu seu mestre, Tsunesaburo Makiguchi, também educador. Makiguchi estava desenvolvendo uma teoria educacional que contrastava fortemente com os métodos em uso no Japão na época, porque, na sua visão, a educação tinha de ter como foco a felicidade das crianças e inspirar nelas a vontade de estudar. Criar valor dizia respeito não só ao desenvolvimento do caráter individual, mas também às ações em nome do bem social, contribuindo para a melhoria da sociedade. Infelizmente, seus esforços no âmbito da educação iam na contramão dos acontecimentos na sociedade daquele período. Quando Makiguchi começou a praticar e a difundir o budismo de Nichiren Daishonin, em que estava desenvolvendo sua pedagogia de criação de valor, também foram os anos que o governo militarista japonês buscava uma conquista no exterior e a consolidação da união nacional interna. As concepções de Makiguchi sobre a criação de valor e os ideais budistas que ele passou a defender não poderiam ser mais contrárias ao rumo para o qual a nação se movia. Por ocasião da Segunda Guerra Mundial, Makiguchi criticou a política do governo japonês de unificar todos os ensinamentos ao Shintoísmo, religião oficial do governo. Como consequência, Tsunesaburo Makiguchi e Josei Toda foram presos. Devido à desnutrição e aos maus tratos, Makiguchi faleceu no dia 18 de novembro de 1944, aos 73 anos. Este primeiro volume começa com a saída de Josei Toda da prisão, combalido e fisicamente debilitado. Após passar 2 anos confinado, é informado ainda no cárcere da morte do seu mestre, Tsunesaburo Makiguchi. Os títulos dos capítulos revelam o fio narrativo da trama: Alvorada, Reconstrução, Cessar-fogo, Ocupação, Levantar-se só, A jornada de 1000 milhas, Prelúdio e Engrenagem. Na alvorada da reconstrução, o sofrimento está em toda parte. A cidade fora atacada pelas forças aéreas americanas com bombas incendiárias. Havia 800 mil casas destruídas, centenas de milhares de civis mortos e 3,5 milhões de desabrigados vagando pelas ruas. O Japão sofria uma reação militar por ter sido um dos eixos responsáveis pela Segunda Guerra Mundial no âmbito da Guerra do Pacífico e após seu ataque suicida a Pearl Harbor. Ao ultrapassar os portões da prisão em 3 de julho de 1945, foi com esse cenário de cinzas e de desespero que Josei Toda se deparou. O povo estava extenuado depois de anos imerso em guerras de todo tipo e da iminência de sofrer uma derrota. Através do olhar e das reflexões do protagonista, o autor nos revela com detalhes o contexto histórico e social daquele momento fatídico. A notícia da morte do presidente Makiguchi se espalhou entre as pessoas e, em meio ao sofrimento generalizado, elas começaram a procurar pelo diretor-geral Josei Toda, no novo escritório em Nishikanda. Mulheres em seus trajes de trabalho e com crianças pequenas buscavam alívio e incentivos para continuar vivendo depois de ter perdido o marido e até a casa na guerra. Os danos causados pela guerra seriam arcados pelo povo e ainda haveria a fase de ocupação pela força estrangeira vitoriosa. Mas, em meio a tudo isso, Josei Toda tinha a profunda convicção de que ele era o único discípulo a herdar a intenção de Tsunesaburo Makiguchi. Estava decidido a reconstruir a Soka Gakkai e, em um gesto que reafirmava seu propósito, alterou seu nome de Jogai, fora do castelo, para Josei, Sagrado Castelo. Nosso protagonista era um gênio compassivo, mas, antes de tudo, era um homem de fé sólida.
Sua odisseia foi uma eterna luta pela justiça e pela consecução da paz, não só do Japão, mas de todo o mundo. Em primeiro lugar, ele resolveu mudar a denominação da Soka Kyoiku Gakkai, Sociedade Educacional de Criação de Valor, para Soka Gakkai, Sociedade de Criação de Valor. Dali em diante, os objetivos e as atividades da organização extrapolariam o âmbito educacional. Seu grande propósito era revitalizar todas as camadas da sociedade. Na prisão, Josei Toda havia mergulhado no Sutra do Lótus e orado de forma compenetrada para entendê-lo. Sentira uma alegria indescritível quando finalmente o compreendeu, a ponto de todo o seu corpo ter estremecido. Dessa experiência na prisão surgem uma profunda convicção e uma forte decisão. Com o sucesso inicial de seus empreendimentos, Josei Toda percebeu que era o momento de começar a preleção do Sutra do Lótus para quem se dispusesse a ouvi-lo. Uma jornada de 1000 milhas se inicia com o primeiro passo. Suas explanações seriam uma batalha contra a ignorância religiosa. Toda estava convicto de que os princípios budistas defendidos dentro da Soka Gakkai não serviriam apenas para inspirar as pessoas em seus esforços na reconstrução de uma sociedade justa, próspera e pacífica. Sentia que poderiam prover a base para uma sociedade melhor e um mundo melhor. Ele se empenhou em transmitir a filosofia de vida exposta no Sutra do Lótus e nos ensinamentos transmitidos oralmente por Nichiren Daishonin, utilizando-se de uma linguagem contemporânea. E as reuniões de palestra começaram a acontecer em vários locais do país. Nesse momento, a Soka Gakkai dava uma nova partida com poucos passageiros, porém se fortalecia com a consciência de que muitas ondas turbulentas ainda surgiriam no futuro. Assim, nós o convidamos este mês a embarcar nessa emocionante e exclusiva obra. Aproveite muito sua leitura e até a próxima edição!